Mas é o que nós estávamos falando. Então, o pastor comentou, tem muita gente que ele não tem, que ele está ferido, e a gente entende a dor, né? A gente entende que muitas vezes a pessoa até tem razão do que aconteceu. Porém, isso não pode ser maior, né, do que você deixar que busque outro lugar. Sim. Que busque outro lugar, né? Perdoe, né? Perdoa aqueles que, né, que causaram ali enfim, a ferida, né? Que abriu a ferida, mas que tem uma vida nova, que, né? Vá para outro lugar, se for o caso, enfim, né? Então, eu acredito muito nisso. Existe um ponto que é importante a gente falar também, né? Existe uma ética entre os pastores, né? Tem uma questão de ética também. Quando a gente fala assim da questão da igreja, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes eu converso com as pessoas, a gente tem que tomar cuidado, às vezes até com a forma como nós postamos algo, como nós fazemos algo, pra gente não, às vezes, causar uma situação de que a gente possa estar, de alguma forma, provocando algo para que, não, sai daí e vem para cá. Entendeu? É verdade. Então, tem algumas coisas que são cuidados que a gente aí entra, né? O famoso pescador de aquário. Então a gente tem que tomar alguns Mas, cuidados. pastor Alexandre, vou falar uma coisa para o senhor. Poucos pastores têm essa maturidade e essa inteligência espiritual, vamos dizer assim. Poucos pastores. Infelizmente, há uma visão muito grande de, às vezes, a gente está falando de ir para a igreja, né, e tal, às vezes na maldade e às vezes até sem maldade mesmo. O pastor, ele acaba abraçando essa visão de querer, o senhor falou de pescar no aquário, né? De pescar no aquário, né? Mas, pô, eu gostei dessa fala. Inclusive, eu falo, você quer medir se um pastor ele anda com Jesus, ele vai ser leal com outro pastor. Vai haver lealdade, e a gente falou sobre isso, né? Que a lealdade, ela está acima da fidelidade. É algo, a fidelidade é muito cheia de protocolo. Não, eu vou até aqui, eu vou ter que cumprir isso porque eu tenho um documento, eu conversei sobre isso. A lealdade não, ela está acima de qualquer protocolo. Então, se um pastor tem essa maturidade, ele vai ter o meu respeito, porque eu posso dizer que são poucos pastores que vão ter essa inteligência espiritual. Se a gente for avaliar, é um dano que a gente causa no reino de Deus. Sim. Muitas vezes, quando você promove isso, né? Então, e tem muita gente frustrada às vezes, porque, pastor, tem pessoas que em 2, 3 anos passou por 3, 4 igrejas. Entendeu? Então o cara vê uma postagem, que legal, eu vou para aquela ali, pô, puxa, bacana aqui, que legal, né? Alguns recebem propostas. Sim. Você toca instrumento? Nós tivemos casos lá na igreja de pastores ir atrás de pessoal nosso lá do louvor, mandou uma mensagem lá. Eu vi que você toca, tô precisando de um aqui, você não quer vir pra cá? Mas assim, contrato aqui. Né? É verdade, aconteceu mesmo. Então, nós tivemos um caso também, eu lembro que teve um rapaz que veio falar comigo, com a minha esposa, veio falar comigo, e ele chegou e falou, eu visitei aqui, eu amei, achei a igreja bonita, o som e tal, não sei o quê, e eu orei a Deus, e Deus mandou eu ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu falei, tá bom, que bênção, né, glória a Deus. E aí eu perguntei pra ele, né, falei, tá bom, mas você, né, não, eu congrego lá na igreja. Aí o que acontece? Ele falou, não, eu congrego lá na Quadrangular, lá no Alves Dias, tal, com o pastor Ivaldo. Eu aceitei Jesus lá, conheci Jesus lá. A gente tem um carinho enorme por eles. Eu falei, entendi, você tá querendo sair de lá para vir para cá. Ele, não, sim, eu amei aqui. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei, o que você acha que você vai ter aqui que você não pode ter lá? Aí ele ficou olhando pra mim, aí fiz mais umas 2 perguntas pra ele, falei, filho, posso falar uma coisa pra você? Eu conheço o pastor, teu pastor.
O teu pastor me desceu nas águas. Eu conheço ele. Volta pra lá e pede perdão pra ele. Fica lá onde você tá. E aí ele voltou, ficou, tudo. Que né? top. Então, às vezes, a gente tem a gente tem que tomar um cuidado, às vezes. Não que a gente não vá... Você não vai divulgar um culto, você vai divulgar o culto, você vai divulgar. Mas principalmente quando entra numa questão de evento, a forma como vai postar, né? E tem uma coisa que me incomoda bastante na igreja. Rick Warren, pastor da igreja de Sandon Black. Vida com propósito. Uma vida com propósito, uma igreja com propósito. Final da década de 90, início dos anos 2000, foi muito famoso entre os pastores, teve muitos seminários, enfim. Ele costuma falar uma coisa interessante no livro Uma Igreja com Propósito, que crescimento às vezes não é crescimento. Por quê? Às vezes é transferência de crescimento. Cai no que o pastor falou. A pessoa sai de uma igreja e vai para outra. Mas a igreja não cresceu. A igreja crescer é você pegar um não salvo, um descrente, que nem você falou do discípulo lá que era ateu, e esse camarada cai na sua mão... Kelvis, né? Kelvison. Você pega um camarada desse e você gasta tempo com ele, ensina, discipula, ele se converte, ele se torna um discípulo de Jesus e você batiza ele. Isso é crescimento. Agora, o camarada sair batizado de uma igreja e ir para outra é transferência de crescimento, não é crescimento. Verdade. E para isso ser saudável, entra no que o Senhor colocou. Por que você vai vir para cá? Qual é a necessidade de você sair lá da cobertura do seu pastor, do discipulado do seu pastor? O que tem aqui que não tem lá? Você entendeu? A igreja aqui é mais bonita, é isso? E nós falamos no início da nosso bate-papo que a igreja não é o templo. A igreja são pessoas. Então, a igreja ela pode ser na praça, a igreja pode ser na casa de alguém, pode ser numa célula. Mas ela tem que ter vidas, tem que ter pessoas, e tem que ter pastor, nós temos que prestar conta para alguém. E isso torna a igreja muito saudável, né? Eu escutei uma pregação, me fugiu o nome do pastor, eu até conheço o pastor, me fugiu agora. Ele começou na década de 80 o Ministério de Cura e Libertação junto com a pastora Neuza Antioquia. Ele foi um dos preleitores do Congresso de Batalha Espiritual do Bola de Neve lá na Lapa, na sede. E ele... Pastor Maurício? Não é Maurício, não. Ele é um senhorzinho já de uns 75 anos ele tem. Me fugiu o nome dele. Eu sei que o sobrenome dele é Cardoso, me fugiu o nome dele. Geise Cardoso, acho que é Geise Cardoso. E ele falou uma coisa assim engraçada, mas só que sábia. Ele falou que às vezes Deus fala que a pessoa está com espírito de Abisalão e a pessoa escuta o que? Abre salão? E sai abrindo igreja. Abrir salão. Abre salão, Senhor, tá bom. E sai sem cobertura de ninguém, aos trancos, aos barrancos. Às vezes a pessoa tem capacidade, ela tem o dom, ela é um excelente pregador do evangelho, um adorador. A pessoa tem realmente o dom, mas não é o time, não é o tempo, não é a direção de Deus. É tempo dela ainda estar debaixo de cobertura, ainda... se alimentar mais um pouco, ela provar para ela mesma que ela tem a capacidade de vencer o orgulho, a soberba, a altivez, que é muito grande entre líderes, que é meio que óbvio, nós temos um DNA adâmico, vamos dizer assim, dentro de nós. De você se achar alguma coisa, de você ver que você está fazendo, está dando certo. E a pessoa que ela consegue esperar o tempo de Deus, o time de Deus, e não ter esse espírito de abissalão, né, de abrir salão, mas ela esperar o tempo e ela falar, não, agora é o tempo. E o próprio pastor dela enviar
abençoar a liderança dela e enviar, falar, não, agora é o tempo. As coisas vão fluir, as coisas vão ser bênção, aquela igreja vai ser bênção. Tem uma coisa que é um protocolo no mundo espiritual, que eu não sei se o pessoal de casa já ouviu falar sobre isso, mas isso é muito sério. Uma igreja que abre debaixo de divisão, pode demorar 10 anos, ela vai dividir. Uma igreja que ela abriu com transferência de crescimento debaixo de rebeldia, que ela não pediu a bênção, que ela não desligou na bênção, uma hora ela vai dividir, uma hora aquilo é um DNA que ela tem. Para isso não acontecer, ela tem que pedir perdão, ela tem que estar debaixo de cobertura da sua liderança, ela tem que ter essa maturidade e essa vitória sobre a soberba, ela tem que ser humilde, a liderança tem que ter a humildade, porque a humildade é a mãe das virtudes. Você quer conhecer um líder em excelência? Ele tem que ser humilde. É isso aí. Ele tem que ter a humildade de Jesus. Esse cara vai ganhar a confiança de Deus. Deus vai entregar para ele as coisas mais preciosas do reino para o reino crescer. Porque Deus resiste o soberbo. Só que ele dá graça, ele dá vitória, ele dá crescimento na igreja, ele dá sucesso para a igreja humilde. Para o pastor humilde, para a liderança humilde. Eu acho que um dos códigos aí, né, o pastor ali costuma falar, é pastores se conhecer, se relacionarem. Quando os pastores eles se relacionam entre eles, passam a se conhecerem, é muito comum. Aí a ovelha fala, eu vou para a igreja tal. Para a igreja do meu amigo, pastor. Você vai para a igreja daquele pastor? Daí a ovelha já... Isso me lembra Jacó e Labão, né? Quando vinham as ovelhas, e tinha as ovelhas malhadas e as ovelhas brancas. E Labão ficava inconformado. Né? Labão, mas essa ovelha era para ser minha, né? Lembra dessa? Então é bem assim mesmo. Às vezes tem pastores com espírito de Labão, né? Querendo pegar a ovelha de Jacó querendo pegar a ovelha do sogro, do Labão. Boa. Interessante aí, ó. Interessante. E o que o pastor comentou, né? Andar debaixo de cobertura. Andar debaixo de cobertura espiritual. Porque quando você anda debaixo de cobertura, além de você ter ali a bênção, né? Você ter alguém ali te orientando, te dando cobertura naquilo, você também presta conta, né? E quando a gente fala desse negócio de prestar conta, é meio delicado, porque nós, como brasileiro, a gente não gosta muito de prestar conta, né? De fazer relatório, essas coisas, isso é do brasileiro mesmo, né? A gente não gosta muito. Mas no reino de Deus, né? A gente costuma dizer, né? Meu discipulador, pastor Nilson, meu paizão, um abraço, amo a sua vida, pastora Vanusa, pastor Elvis, pastor Elisete, pastor Eibe, né? A gente costuma dizer que independência no reino é morte. Independência no reino código, hein? É morte. Então, grava essa daí, hein? Meu negócio é com Deus, não preciso de cobertura espiritual. É alguém que não quer prestar conta. É alguém que não quer dar conta da vida para alguém, para poder muitas vezes ser confrontado, muitas vezes ser corrigido, né? A pessoa ser ensinado. A pessoa tem um drive de rebeldia, né? Eu sinto... de querer caminhar sozinho às vezes, né? Então, mas isso é muito ruim, né? Exatamente. Isso é muito ruim.